Bom dia a todos. Satisfação estar aqui presente. Agradecer aí ao Sebrae, ao professor Darílio, ao André, a oportunidade de estar aqui falando sobre adubação. O recado que eu trago para vocês hoje é um desafio. Venho colocar um desafio perante vocês. Não é difícil e já adianto, é o futuro da nossa cafeicultura. Então vai depender da iniciativa de cada um e o recado eu vou tentar passar para vocês. Quero agradecer também o pessoal que organizou esse evento, né? A organização, o prefeito, os demais membros da comissão, por essa oportunidade. Só adiantando um pouquinho, meu nome é Zé Carlos, Zezé, Zé, tem um monte de apelido aí, mas fiquem à vontade. Também sou filho de produtores, neto e filho de produtores de café, e formado em Lavras em 85, então tem bem chão de agronomia, uma vivência até que gostosa com café, né? Uma vida com café. E trabalhando com café, eu vi que chegou um momento que a gente era muito cobrado, que eu preciso fazer um curso pós-graduação em fitopatologia, questão de manejo de praga, doença. E a gente continuou e no meu trabalho eu vim trabalhar na Prefeitura de Pedral, fiquei 15 anos na Secretaria da Prefeitura, depois fui para Café Brasil, né, como RTV, atendendo a região. Depois eu fui para a Carmocoff, a convite da Carmocoff, gerente do Centro de Processamento de Café da Carmocoff. Fui Coffee Hunter, caçador de cafés especiais na região. Dava um passeio pela região. Foi o contato mais íntimo com o café, que eu trabalhava café desde a muda até a colheita. E eu fui trabalhar também o final, o processamento, a comercialização, as provas, conhecer os atributos do café. E hoje eu sou instrutor do Senar, presto consultoria para produtores que buscam a produção de cafés, né? Tem uns clientes aí que a gente teve a oportunidade de acompanhar, estão fazendo uns cafés de excelente qualidade. Vou deixar aqui meu telefone, meu e-mail, embaixo aqui, né? Graças aí ao meu filho, que criou um site. Hoje eu estou com meu filho e minha esposa aqui me prestigiando. Nossa, cheio de moral hoje, né? Meu filho criou um site para mim, onde eu divulgo informações sobre a produção de cafés especiais e sobre agricultura regenerativa. Esse site hoje já foi visualizado em 70 países. Eu não imaginava um negócio desse, 70 países conhecendo o trabalho que a gente vem fazendo. Já tive assim, troca de informações, até com um cara, um pesquisador do Paquistão me chamou, a gente conversou a respeito de agricultura regenerativa. Então o mundo hoje está vendo a agricultura regenerativa com outros olhos. Quando veio essa pandemia mesmo, e apareceu essa pandemia mesmo, deu o start. O que está acontecendo é a nossa alimentação. Nós estamos nos alimentando, mas o alimento que a gente está comendo não está nos nutrindo, devido à quantidade de químico que a gente usa para produzir nosso alimento. Então, isso aí é a agricultura regenerativa. Eu vou tentar passar para vocês o que seria essa agricultura regenerativa e como que eu posso colocar na minha lavoura de café. O Brasil, o maior produtor de café do mundo, né? 35% da produção de café aqui no Brasil. Em 2021 a produção foi de 48,7 milhões de sacas. No mundo foram 174 milhões de sacas. Nós temos uma área de mais de 2 milhões de hectares de café, então é muito café. Brasil, vários estados produzindo café, Nordeste, Norte, região Sudeste, região Sul produzindo café, todas as regiões. E a gente fala que hoje, meu corte não está alcançando. A nutrição é um fator de grande importância, tanto na produtividade quanto na qualidade do café. E o café especial hoje representa 20% do café comercializado exportado pelo Brasil. Segundo um estudo do The Brazilian Market Coffee, publicado pelo banco holandês, o Rabobank,
O consumo de cafés especiais deve crescer mais de 34% até 2024. Então a gente vê o potencial que a gente tem de produzir café, porque o consumo de cafés especiais vem crescendo bem acima do café convencional. Aqui só uma curiosidade, mostrando aqui, acho que o foco não está muito bom, o consumo, o top os 15 países que mais consomem café. Né? O maior consumidor de café é a Finlândia, 12 quilos de café per capita. Então cada habitante toma 12 quilos de café por ano, ou seja, cada habitante toma 1 quilo de café por mês. Né? E aqui no Brasil a gente toma 5,8 quilos por ano, metade do que a Finlândia consome. Se nós, brasileiros, consumisse café tal qual a Finlândia, o café que a gente produziria, que a gente produz, né, seria quase que suficiente para atender a nossa demanda. Aqui os países produtores estão na região tropical. Hoje somos mais de 70 países produtores de café. Então a gente tem que fazer o dever de casa. Se a gente não fazer o dever bem feito, nós temos 70 concorrentes produzindo café especial. Dando continuidade nas curiosidades, aqui no Brasil o café é a segunda bebida mais consumida, só perde para a água. Então a gente consome muito café. A região sudeste é a região que mais consome, e os cafés mais caros do mundo, né? O Black Ivory e o Côte d'Ivoire, que pode atingir até R$3.000 o quilo, ou seja, R$180 mil uma saca de café. O primeiro é retirado das fezes do elefante e o segundo das fezes do civeta. O civeta é um marsupial que tem ali na região da Indonésia. E cafés, então você imagina aí, R$180 mil uma saca. Tem quem paga? Tem. E a gente, vendo os cenários presentes, os cenários futuros da agricultura, do crescimento da humanidade, mostra que a sustentabilidade em qualquer setor de produção está ligada à qualidade. Qualquer produto tem que ter qualidade. A gente vai no supermercado e a gente procura a melhor qualidade. E qualquer empresa que não estiver atenta a produzir produtos seguros e com qualidade, ela vai ficar fora do mercado. Isso aí alerta, né, o Romário, que é um pesquisador do Incaper, falando a respeito. Então está aí a qualidade. O que fazer para produzir qualidade? O que fazer para ser sustentável? O que é ser sustentável? Sustentável, aquele que sustenta financeiramente, aquele que sustenta o meio ambiente, que eu não vou agredir o meio ambiente, e aquilo que sustenta, né, a economia, a parte social da família. O que seria um café especial? Ontem vários citaram a respeito de café especial. Eu falo que café especial é aquele café que tem uma boa qualidade. E ela tem sido, essa qualidade, ela tem sido como uma sensação prazerosa. Você bota o café na boca, que delícia, ele traz prazer. Eu vi ali tem cachaça, né? Quem toma cachaça, aquela cachaça é melhor. O café é a mesma coisa. Esse café é melhor. Por que é melhor? Porque o equilíbrio, né? A combinação entre o sabor, a doçura, a acidez, ela dá prazer para a gente quando está tomando. E o café tem condição, a gente tem condição de fazer esse café que traz esse atributo para a gente. E quais fatores que vão interferir na qualidade do café? Quais fatores que interferem na qualidade? Altitude. Quanto mais alto o terreno, a tendência é produzir um café de melhor qualidade. Daí a gente não misturar lotes, produzir uma altitude maior em relação à altitude inferior. A variedade interfere na qualidade. Se a gente tem variedades diferentes dentro da propriedade, quando colher, não misturar as variedades. Doenças e pragas, tanto a ferrugem, a serpóspora, mancha arolada, todas as doenças vão interferir na qualidade. Se você pegar a ferrugem desencolhe o café. Então, parece, quem produz açúcar
na planta, quem produz os carboidratos é a folha através da fotossíntese. Eu acredito que todos sabem dessa informação, né? A folha, ela faz a fotossíntese e através da fotossíntese ela produz o açúcar, produz o carboidrato. E esse carboidrato que é produzido, ele é usado para formar os fenóis que vão dar a qualidade da bebida. Quando eu tenho uma lavoura atacada por doença, ela vai perder as folhas. Quanto menos folhas, menos produção de açúcar. Concorda? Quanto menos folha, menos produção de açúcar. Menos produção de açúcar, consequentemente, a qualidade do meu café vai ser inferior. Nutrição. Uma vida inteira trabalhando com cafés especiais, desde 2000. E eu falo que a ferramenta principal para fazer um café especial se chama nutrição. Se eu tenho atitude, tenho variedade, se a minha nutrição estiver desequilibrada, eu não consigo fazer um café especial. Então, nutrição é um fator importante. E a gente vai estar falando sobre nutrição hoje. E o pós-colheita? Você leva um ano para... Você faz o controle das pragas, controle das doenças, faz uma adubação bem equilibrada, você vai colher o café. Se você não faz um bom pós-colheita, você vai perder toda a qualidade que você fez durante o ano. Dentre os fatores que permitem a produção de um café com qualidade elevada, está a nutrição. Isso aí, gente, é fundamental. Põe observação. Ela contribui como um dos principais requisitos para eu chegar no sucesso da qualidade do meu café. E para fazer um café de qualidade, eu tenho que ter um café perfeito, né? O fruto tem que ser sadio, bem desenvolvido, isento de qualquer defeito, isento de danos causados por pragas, danos causados por doença, ou praga, ou clima, ou má formação. Isso aí vai interferir na qualidade do café que eu vou fazer, que eu vou colher. Aqui mostrando aqui a formação de um grão de café, do fruto, né, de café, as partes que compõem o fruto do café. Então eu tenho que ter um fruto bem perfeito para eu ter sucesso na qualidade do meu produto. Para obter altas produtividades e frutos de qualidade, é necessário, voltando lá, falei lá atrás, é necessário que o solo esteja com os nutrientes equilibrados. Os nutrientes têm que estar equilibrados. Por quê? Se a gente voltar a 200 anos atrás, um alemão, Just von Liebig, ele citou lá atrás que a produção e a qualidade são diretamente proporcionais ao nutriente que se encontra em menor quantidade à disposição da planta. Daí a necessidade de eu fazer uma análise de solo. Eu tenho que fazer a análise de solo todo ano. O Just von Liebig a gente fez como exemplo, os estudos, né, vem estudando, eles acabaram fazendo um barril como referência. Eu vi um barril ali da pinga lá, né? Está dando sinal lá. Cada tábua do barril corresponde a um nutriente. Nesse barril aqui, o magnésio, você vê que o magnésio está menor, quer dizer, está em menor quantidade à disposição da planta. A produção e a qualidade, ela não passa daquilo. Porque se botar água no barril, vai vazar água ali. Aí eu corrijo o magnésio, aí eu tenho nitrogênio está baixo. Então eu tenho que estar com todos os nutrientes equilibrados. E quando eu tenho todos os nutrientes equilibrados, eu vou ter sucesso na produtividade e na qualidade. E quando eu tenho os nutrientes equilibrados, a minha planta ela vai ser mais saudável. A planta que tem mais resistência à praga e doença. E quando a gente fala em desequilíbrio, se eu tiver um excesso de nitrogênio, a gente costuma adubar o café com ureia, com sulfato, com nitrato, 25-20, etc. E a gente não mede a quantia que põe. Se eu tiver, no caso do nitrogênio, se eu usei nitrogênio em excesso, esse nitrogênio em excesso ele vai provocar carência de cobre, ferro, manganês e zinco.
Se eu coloquei nitrogênio em excesso, ele provoca carência de cobre. O cobre, quem é o cobre? O cobre, além de ser fungistático, além de proteger a parede celular, ele é o principal componente de uma enzima que chama polifenoloxidase. Essa polifenoloxidase que mede a qualidade da bebida do meu café. Eu meço a bebida na xícara, pólvora de xícara, ou pela quantidade de polifenoloxidase eu tenho no fruto. Se eu tenho nitrogênio em excesso, a planta não absorve cobre. Se não absorve cobre, eu tenho menor quantia de polifenoloxidase. Consequentemente, a bebida é inferior. Pode provocar carência de ferro. O ferro é o elemento dentro da planta que é o principal carreador de elétrons. Quando ocorre a fotossíntese, a folha está pegando a energia do sol, está pegando gás carbônico e água, fazendo açúcar, a produção de elétrons. Quem transporta esses elétrons durante o processo da fotossíntese é o ferro. Se eu tenho nitrogênio em excesso, a planta vai diminuir a transporte de elétrons, consequentemente vai diminuir a produção de açúcar. Diminuir a produção de açúcar, cai a qualidade da bebida. Também pode provocar carência de manganês. Manganês é um dos principais catalisadores enzimáticos que vai formar os fenóis. O que seria fenol? Quando a gente fala, meu café bebeu chocolatado. Esses chocolates são fenóis, são óleos que está dentro do grão de café, da semente de café, que vai dar esse atributo. Ele é cítrico, você vê lá nuances de lima-limão. São fenóis que vai dar lima-limão. De onde vem esses fenóis? Carboidrato passa por reações onde o manganês, um dos catalisadores, vai formar esses fenóis. Se eu tenho excesso de nitrogênio, não absorve manganês. Consequentemente, vai diminuir a produção de fenol. Se eu tenho excesso de nitrogênio, vai diminuir, vai inibir a absorção de zinco. Quem é zinco? O zinco é o principal componente de um hormônio que chama ácido acético, que é responsável pelo crescimento da planta, crescimento de folhas, crescimento de ramos e crescimento do fruto. Se eu tenho nitrogênio em excesso, a planta não absorve zinco, consequentemente, vai produzir frutos de menor tamanho. Vai produzir frutos de peneira baixa. Quem faz café especial, o que vocês buscam? Peneira alta. O excesso de nitrogênio diminui a absorção de zinco. E se eu tiver alto fósforo? Eu vou botar super simples. Você pode porque tem super simples. Excesso de super simples induz deficiência de zinco, ferro, cobre e manganês. A mesma coisa, o excesso de nitrogênio e o excesso de fósforo induz a deficiência dos mesmos nutrientes. E se tiver o fósforo muito baixo, induz deficiência de molibdênio. Molibdênio é o componente é um nutriente que vai montar uma enzima no solo, que chama redutase, para a planta comer o nitrogênio. Para ela absorver o nitrogênio, eu preciso de molibdênio. E se eu tiver excesso de potássio? Eu uso muito 25-20, excesso de 25-20. Excesso de potássio, a planta não absorve nem magnésio, nem cálcio e nem manganês. A planta não consegue absorver. O potássio inibe a absorção desse nutriente. Então, adubar café não é jogar 1.000 kg, 2.000 kg de adubo por hectare. É fazer o negócio equilibrado. Então, quando eu tenho excesso de potássio, inibe a absorção de magnésio. O que magnésio faz dentro da planta? O magnésio é o principal componente da clorofila, que dá o verde. O verde da folha, ela que faz a fotossíntese. Ela que vai produzir açúcar. Você pode ver quando tem deficiência de magnésio, as folhas do café, entre nervuras, ela fica amarela. Porque está mostrando que está com deficiência de magnésio. Diminui a produção de açúcar. E o cálcio? O cálcio é o principal carreador de nutrientes para dentro da planta. O cálcio que vai dar resistência à doença. O cálcio que vai ajudar no pegamento da florada. O pistilo, a flor, a formação da flor.
exige muito cálcio. E esse cálcio tem que estar no solo. E induz a deficiência de manganês, que eu disse lá atrás, que é um catalisador enzimático. Então vocês vão ver que todos os nutrientes em excesso ou em falta atrapalha a nossa nutrição, atrapalha a nossa produtividade, atrapalha a produção de café especial. E aqui alguns trabalhos, o que eu falei, Salzete, que você está falando, são trabalhos de pesquisadores mostrando que realmente a relação de nitrogênio e potássio influencia a qualidade da bebida. Né? As conclusões estão aqui embaixo, tem outra, aqui ó, nutrição mineral do cafeeiro, está mostrando aqui um trabalho feito em uma região que produzia cafés apenas duro, quando melhoraram o equilíbrio nutricional, começaram a produzir, aumentou a produtividade, 60 sacos por hectare de cafés especiais, onde não se fazia. Como que conseguiu? Só através da nutrição. E que outro trabalho também do Malta, lá de 2003, quando você coloca potássio, a dose de potássio quilo por hectare, quando eu passo de 240 quilos de potássio por hectare, a PFO, polifenoloxidase, diminui, acaba diminuindo a produção de enzima que dá qualidade de bebida. Tá bonito, gente? Lá. 0, a polifenoxidase está 54, 120 kg de potássio por hectare, polifenoxidase está 62,7, 240 kg de potássio por hectare, a polifenoxidase está 64,7. Quando eu coloco 480 kg de potássio por hectare, a polifenoxidase cai para 59, diminui a qualidade da bebida. Então são trabalhos de pesquisa mostrando que o que a gente está falando aqui é sério. E para que eu consiga, né, fazer o equilíbrio, montar o equilíbrio da nutrição, dos nutrientes no meu solo, eu preciso de uma análise de solo. Eu preciso fazer uma análise de solo. Porque a análise de solo vai falar para mim o pH, a matéria orgânica, a quantidade de fósforo que eu tenho, a quantidade de potássio que eu tenho, a quantidade de cálcio, de magnésio. Essa aqui é uma análise simples, que a gente deve fazer todo ano. E essa coleta de amostra de solo para fazer essa análise tem que ser bem feita. E existem vários equipamentos para a gente fazer a análise de solo. Trado, pá, enxadão, etc. Eu trouxe aqui uma sonda, né, para vocês conhecerem. A minha opinião é a que mais coleta corretamente uma amostra de solo. A partir do momento que você tira aqui, a uniformidade da amostra, ela é 100%. Quando você vai tirar com enxadão, com a cavadeira, você não faz o perfil correto de coleta da amostra de solo. Essa aqui chama sonda. Na internet, se vocês for comprar na internet hoje, está na faixa de R$400. Em Pedralva, o Marcelo ali, saiu para a Pitangueira, da serralheria, ele que está fazendo, ele fez isso aqui e me emprestou. Ele está vendendo lá por R$80 e pedindo desconto, acho que dá um desconto. Ó, de 400 para R$80. Você vai com a marreta, você vai tirar a amostra na projeção da saia do café. Embaixo, a gente está vendo também a análise de cor. Opa, fala Marcelo. Só cortando para você, essa aí é bengala de moto, não? É. Tem que ser um material, não pode ser ferro comum. Não pode ser ferro. Por que não pode ser ferro? Se for um material que tenha ferro, ferro é um elemento químico, que a gente usa na nutrição. Se eu usar um material que tenha ferro, vai contaminar a minha amostra de solo. Aí a terra não vai colar nela, não? Tem que Não. sair? Você vai com a marreta na projeção da saia, vai andar em zigue-zague no meio da soldadora, vai retirar pelo menos 15 lugares de cada talhão. Você bate com a marreta aqui em cima, a amostra solta. Ela tem esse corte aqui para soltar. Tá aí, gente. Coisa fácil de fazer. R$80. Rapidinho a gente tira a amostra. E embaixo eu coloquei a análise de folha. Por que a análise de folha? Chega lá em janeiro,
Vamos lá na lavoura, dá uma volta na lavoura. Se tiver dúvida, colhe a amostra de folha e manda para o laboratório. O laboratório vai dizer para a gente se é necessário corrigir algum nutriente que estiver faltando. Então, em janeiro a gente faz a análise de folha. Quando eu quero buscar altas produtividades, quando eu quero buscar altas qualidades. Então, são ferramentas que a gente usa. Está aí ó, o trado holandês, a sonda, cavadeira. Ó, mesmo com o trado embaixo que eu mostrando, meu pote não consegue chegar lá. Você vê que não sai uniforme. Você bota o trado, coloca, embaixo tem menos, então não sai o perfil correto do solo. Você faz a análise, aí vem com as análises, você olha a análise e fala, está errado. Então, a sonda, ela é bem uniforme. E quando a gente fala de análise de solo, por que eu vou fazer análise de solo? Esse aqui, essa apresentação aqui, ela mostra um trabalho do Pro Café. Para cada sacas de café que eu vou colher, a cada saca, eu preciso de 6,2 kg de nitrogênio. A cada saca. Eu preciso de 600 gramas de fósforo para cada saca de café. Eu preciso potássio, 5,9 kg. Embaixo, cálcio. Eu preciso de 3 kg de cálcio. E a gente esquece do cálcio. Ah, vou usar calcário para corrigir a acidez. Gente, calcário é adubo. Calcário tem cálcio, tem magnésio. Ó, magnésio, eu preciso de 1,9 kg de magnésio. Eu preciso de muito mais magnésio, muito mais cálcio do que super simples, do que fósforo. Fósforo eu preciso de 600 gramas. Ó, o cálcio eu preciso de 3 kg. Então, essa informação eu vou usar para fazer a recomendação da adubação. Daí, eu tenho que fazer o levantamento da produtividade no ano seguinte. Então, o que mudou? Então, eu vou precisar saber a produtividade, a eficiência do fertilizante que eu estou usando, para que eu faça a recomendação de adubação. Daí, a necessidade do técnico ir na lavoura e fazer o levantamento de produtividade. Como que eu faço a previsão de safra? Vocês sabem fazer a previsão de safra. A minha lavoura vai dar quantos sacos? Está ali, botei essa foto como exemplo. Levantamento da produtividade seria nada mais, nada menos que a gente levantar quantos internode a gente tem por ramos, quantos ramos a gente tem por pé de café, quantos pés de café a gente tem por hectare e quantos frutos, quantas gemas, né? Quantas flores, quantos frutinhos tem por internode. Se eu tiver essas informações, é só fazer a multiplicação, eu vou saber quantos litros de café que eu vou colher por pé. Em média 500 litros de café vai nos proporcionar uma saca de café. Pronto, eu tenho essa informação para saber quanto de adubo eu vou precisar. Ali, eu vou produzir 30 sacas de café por hectare. Eu vou precisar 30 vezes 6,2, eu vou precisar de 186 kg de nitrogênio por hectare. Ah não, vai dar 20 sacas por hectare, seria 124 kg de nitrogênio. Então eu não vou ter excesso, não vou ter falta, porque eu tenho essa informação. 600 gramas de fósforo para cada saca. Se eu vou produzir 30 sacas de café por hectare, 30 vezes 0,6, eu vou precisar de 18 kg de fósforo por hectare. Se eu tenho, na minha análise de solo, já tem fósforo suficiente, eu não vou aplicar fósforo. Se eu tiver fósforo em excesso, vai prejudicar a absorção de cobre, ferro, manganês e zinco. Não é isso? E potássio, eu preciso de 5,9 vezes 30, vai dar quase 180 kg de potássio por hectare. Se eu tenho potássio no meu solo, na análise de solo, não há necessidade de eu acrescentar mais potássio. Porque se eu colocar mais potássio, vai inibir a absorção de cálcio, magnésio e manganês. Se atrapalha a absorção dos demais, a minha produtividade cai, a qualidade da bebida cai e a entrada de doenças são facilitadas. Então, essa ferramenta que é muito importante, previsão de safra fazer, é essencial.
E quando eu preciso conhecer o meu solo, eu preciso conhecer a saúde do meu solo, porque eu vou estar fazendo a aplicação, estou fazendo análise de solo, eu vou estar fazendo a adubação, mas eu preciso de matéria orgânica. Essa foto é um solo ideal. O que é um solo ideal? É um solo que ele tem 25% de ar, 25% de água, 46% de matéria mineral, argilas, ferro, manganês, tem alumínio, etc. E tenha pelo menos 4% de matéria orgânica. Gente, matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é vida, é carbono. Então esse seria um solo saudável. Quem tem um solo saudável, igual a esse, não tem doença. Entendeu, o Felipe está falando? Quem tem um solo saudável não tem doença, não tem praga. É igual a gente. Se eu estou bem nutrido, eu não fico doente. E um solo convencional, aonde, onde eu não tenho matéria orgânica, você pode ver que a água que cai, ela lava o solo e os nutrientes vão todos embora. Não tem vida. Você imagina a gota d'água caindo aqui embaixo, mostrando a foto da gota d'água. A hora que ela cai nesse solo sem matéria orgânica, solta uma água escura, já sai aquela água encardida. Os nutrientes que estavam ali à disposição da planta, ele é lavado. E quando você tem um solo orgânico, olha que bonito, eu tenho vida. A matéria orgânica que está ali, ela é formada por carbono. Uma molécula de carbono, ela segura 5 moléculas de água. Então você imagina um carbono, 5 moléculas de água. Se eu tenho 1% de matéria orgânica no solo, esse 1% de matéria orgânica no solo reserva de 180 a 200 mil litros de água por hectare. Faz essa conta. Imagina essa seca aí, gente. Eu tenho uma matéria orgânica, minha parceira. 1% de matéria orgânica, 200 mil litros de água. Se eu tenho 4%, é quase 1 milhão de litros de água por hectare. Que segura ali no carbono. E essa água vai ser liberada para a planta gradativamente. Imaginou? Pensa, gente. Matéria orgânica, a água. Irrigação. Nós estamos passando por problema climático. Matéria orgânica é a nossa ferramenta para estar concorrendo com essa deficiência de água, dessa deficiência hídrica. E o solo vivo, achei essa foto na internet, eu tenho que mostrar essa foto. E a gente tem aqui os fungos, lado esquerdo embaixo, os fungos, e esses fungos que vai trabalhar em simbiose com as plantas. Eu levo matéria orgânica, eu levo fungos benéficos, esses fungos irão trabalhar em simbiose com a matéria orgânica. Daí, os fungos herbusculares, os fungos micorrízicos. O que esses fungos fazem? Eles vêm, a planta, o único ser que produz alimento na terra, se não fosse mental morto, são os seres que têm cor verde, as plantas e as algas. Elas produzem açúcar, produzem carboidratos. Os micro-organismos dependem desses açúcares, assim como nós. Então o que a planta faz? Ela produz o açúcar lá em cima, 40% do açúcar ela envia lá para a raiz. E a raiz dá o sinal lá para os fungos, os micro-organismos. Vem aqui, eu tenho açúcar para te oferecer. Os micro-organismos vêm e fazem uma parceria. A planta dá o açúcar e esses micro-organismos que crescem, as hifas, você vê que o nosso bolor branco no solo, eles crescem e buscam para a planta e trazem para a planta água e demais nutrientes que não estão disponíveis aqui naquele local para a planta. Você imagina uma floresta, a mata, aquelas árvores frondosas, se ninguém pôs adubo ali, está crescendo daquele jeito. São os micro-organismos. Estão lá buscando os nutrientes para a planta. Então a gente vê ali no solo bactérias, protozoários, fungos, nematóides, todos benéficos. Estão trabalhando numa área que tem, eu falei, tem que ter 25% de água, 25% de ar. Por que ar? Esses micro-organismos benéficos, eles precisam de oxigênio.
Daí, quando eu tenho no meio da minha lavoura e está compactada, não tem micro-organismo, porque não tem ar. Compactado, a planta diminui a produção, diminui a qualidade. O meu solo tem que ser solto, tem que ter ar, para ter micro-organismos benéficos. Nessa parte que está ali mais ou menos 25, 30 centímetros, que tem oxigênio, que a matéria orgânica está ali, eu tenho uma vida de micro-organismos. Aí eu vou lá, abaixo daquele ali, que não tem oxigênio, estão os micro-organismos que são anaeróbicos, os micro-organismos que não precisam de oxigênio, os micro-organismos que causam doença. Ó, em cima tem os bonzinhos, e embaixo eu tenho os que prejudicam a nossa lavoura. Aí eu vou lá na minha lavoura e aro. Quando eu aro, eu pego os bonzinhos e jogo lá para baixo, e eu pego os ruins, né? Os micro-organismos que causam doença e jogo para cima. Daí, hoje, a gente não usa mais arar o solo. Não é bonito essa foto, gente? Está aqui representando os fungos micorrízicos, de mãos dadas com a raiz da lavoura. Se você tem um fungo lá no baixo do seu pé de café, vai ter essa parceria. O pé de café, a folha, está produzindo açúcar, enviando para esse micro-organismo, e esse micro-organismo correndo atrás, buscando nutrientes. E aquelas raízes, né, do fungo, chama hifas. Tem um pesquisador que ele mediu no solo, um café, que tinha bastante matéria orgânica, ele mediu o comprimento dessas hifas. E ao medir o comprimento, ele chegou à conclusão que se colocasse uma hifa, né, uma raiz do fungo, uma do lado da outra, dá para dar uma volta no planeta Terra. Isso em 1 metro quadrado de solo. Então você imagina quanto de micro-organismo tem em 1 metro quadrado de solo. É vida. E aqui eu mostrando aqui na planta a rizosfera. Ali, esse azul, a raiz mandando açúcar, mandando sinais. A planta comunica, ela manda sinais para os micro-organismos. Ó, vem aqui que eu tenho açúcar para vocês. Vem aqui que eu tenho carboidratos. Mas você vai trazer para mim o fósforo. Você vai trazer para mim o selênio, que eu não coloquei. Você vai trazer para mim o vanádio, que eu não coloquei. O silício, o cobalto e por aí vai. E mostrando aqui, ó, esse branquinho seria os fungos micorrízicos. Eles entram dentro da raiz da planta e faz a parceria. Eles levam para dentro da planta esses nutrientes e a planta dá o açúcar para eles. E também tem as bactérias que estão ali ao redor. E as bactérias, além de proteger a raiz da planta, além de estar protegendo a raiz das plantas, as bactérias, elas fornecem nutrientes para a planta. Você pega a leguminosa fixa o nitrogênio na atmosfera. É uma bactéria que fixa o nitrogênio. Aqui mais resumindo, né, tudo que eu falei, matéria orgânica, você tem esses micro-organismos, além de fornecer os nutrientes, eles produzem fito-hormônios. Esses fito-hormônios que eles produzem, a planta leva a planta ter resistência, para ela combater doença. Daí eu não tenho necessidade de usar produto químico. A natureza faz isso para a gente. Luciano? Então o que a gente quer fazer esse solo que tem essas condições para a microbiota do solo ser nossa parceira. E aqui, mostrando, aqui do lado esquerdo, essa plantinha verde é uma leguminosa. Você vê aquelas bolinhas no pé dela, são as bactérias que estão fixando o nitrogênio que está na atmosfera. Se eu tenho o meu solo, veja bem, se o meu solo está bem equilibrado, eu tenho 4% de matéria orgânica, eu tenho a microbiota funcionando, só esses micro-organismos no solo, só eles, fixam de 200 a 300 quilos de nitrogênio por hectare. 300 quilos de nitrogênio é 1.500 quilos de sulfato de amônio. Quanto que está a tonelada de sulfato de amônio hoje? Alguém sabe? 300 quanto tonelada? Isso? Não, 300 quanto saco, né? Quanto está a tonelada? 5 mil, vamos chutar 5 mil.
1.800 toneladas, 980 sacos, 3.600 toneladas. Então, só esses micro-organismos fixam de 200 a 300 quilos.